O sol havia se posto há horas, e a tranquila vizinhança parecia adormecida sob um manto de serenidade. O protagonista, um residente da pequena e pacata rua, estava em seu estado usual de conforto após um dia comum. Seu lar, um refúgio acolhedor com janelas bem vedadas e portas trancadas, transmitia uma sensação de segurança que era quase palpável. O barulho da vida cotidiana havia diminuído, substituído pelo suave som do vento e o ocasional canto noturno dos grilos. No entanto, essa tranquilidade foi abruptamente interrompida por um som incomum que ecoou pela noite. O protagonista foi despertado pelo barulho incessante de algo batendo contra o chão. O som era perturbador e repetitivo, uma sequência rítmica e frenética que parecia vir de fora, mas sua origem era imprecisa e confusa. O batido era insistente e parecia estar cada vez mais próximo, criando uma tensão que fez o coração do protagonista acelerar. Com o corpo ainda pesando de sono, ele se levantou e dirigiu-se para a janela, movido por uma mistura de curiosidade e apreensão. A cena que se desenrolava lá fora foi suficiente para causar um choque de medo em seu sistema. Lá estava o vizinho, sentado na calçada em frente à sua casa. O homem, geralmente calmo e reservado, estava agora em um estado de agitação frenética, batendo uma garrafa de plástico contra o chão com uma força e regularidade que parecia quase ritualística. A luz fraca da rua lançava sombras distorcidas ao redor do vizinho, e o contraste entre a escuridão da noite e o comportamento errático do homem criou uma imagem perturbadora. O protagonista ficou paralisado, o medo gripando-o com uma força esmagadora. A situação estava além do compreensível, e o comportamento do vizinho desconcertante e inquietante era um espetáculo aterrorizante de se ver àquela hora da noite. O ambiente ao redor parecia estar carregado de uma tensão palpável, e o protagonista se viu congelado pela combinação de confusão e medo, sem saber se deveria intervir ou simplesmente se esconder. O protagonista estava imobilizado pela paralisia do medo. Seu coração batia forte no peito, uma sensação esmagadora de pavor que parecia sufocá-lo. Ele se perguntava se o vizinho poderia estar sob o efeito de drogas ou, ainda mais alarmante, se carregava alguma arma. O pensamento de que a situação pudesse se transformar em algo perigoso o deixou em estado de alerta. Cada movimento do vizinho, cada batida da garrafa de plástico contra o chão, parecia intensificar o sentimento de impotência que o protagonista estava experimentando. A sensação de estar à mercê do desconhecido era opressiva. O protagonista sabia que qualquer movimento, qualquer decisão errada poderia agravar a situação. O medo paralisante impediu-o de agir, e ele decidiu se esconder, espreitando pela janela com a respiração contida. Ele se encolheu atrás da cortina, seus olhos fixos no vizinho que continuava a bater a garrafa com uma regularidade perturbadora. A atmosfera estava carregada de tensão. O silêncio da noite parecia ter sido preenchido pelos sons incessantes da garrafa e pelos sussurros do vento que se arrastavam pelas folhas. O medo do desconhecido, amplificado pelo comportamento estranho e errático do vizinho, envolvia o protagonista como uma sombra inquietante. A sensação de que algo horrível poderia estar prestes a acontecer fazia com que cada segundo se arrastasse lentamente. O protagonista se via preso entre o desejo de intervir e a necessidade desesperada de se manter fora de qualquer possível perigo. A tensão crescia, e a incerteza sobre o que o futuro poderia trazer mantinha-o em um estado de nervosismo constante. Na tarde seguinte, o protagonista, ainda abalado pelo evento da noite anterior, decidiu enfrentar seu vizinho. O dia estava claro e o ambiente ao redor parecia estar em um contraste perturbador com a agitação da noite passada. A sensação de inquietação crescia a cada passo que dava em direção à casa do vizinho. A luz do sol que iluminava a rua parecia quase irônica, dada a escuridão mental que o protagonista carregava. Quando chegou à porta do vizinho, o protagonista sentiu uma onda de desconforto. O simples ato de bater a porta parecia um prelúdio para um confronto desconcertante. Sua mente estava repleta de perguntas não respondidas, e o medo do desconhecido pairava sobre ele como uma nuvem pesada. O vizinho abriu a porta com um semblante tranquilo, mas imediatamente o desconforto do protagonista foi palpável. O homem parecia genuinamente surpreso ao ver o protagonista, como se não esperasse por uma visita naquela tarde ensolarada. O olhar do vizinho era um misto de curiosidade e confusão, e o protagonista teve a sensação de que a situação estava prestes a se tornar ainda mais complexa.
O protagonista começou a relatar o comportamento estranho da noite anterior, descrevendo com detalhes a cena do vizinho batendo a garrafa de plástico na calçada. Ele observou cada expressão do vizinho com uma atenção quase obsessiva, notando a crescente perplexidade em seu rosto. O vizinho, aparentemente desconcertado, parecia estar tentando se lembrar, mas sua expressão de confusão apenas aumentava. Eu não lembro de nada disso, o vizinho disse com uma voz carregada de sinceridade e surpresa. Seus olhos piscavam como se tentassem encontrar alguma lembrança escondida, mas nada parecia vir à tona. O protagonista sentiu um frio na espinha ao ver a genuína perplexidade e o desconforto que se refletiam no rosto do vizinho. O relato de comportamento estranho e a falta de memória por parte do vizinho apenas adicionavam uma camada de mistério à situação, deixando o protagonista com a sensação desconcertante de que algo muito mais sinistro estava em jogo. O protagonista, com um sentimento de crescente ansiedade, levou o vizinho até a calçada onde o estranho comportamento tinha ocorrido. Ele apontou para as marcas distintas no chão, profundas depressões e rastros claros deixados pelas batidas repetitivas da garrafa de plástico. O sol da tarde iluminava as marcas, mas isso não diminuía o impacto perturbador que elas causavam. O vizinho examinou as marcas com uma expressão de crescente horror. Seus olhos se arregalaram e seu rosto palideceu visivelmente ao perceber a evidência física de que o comportamento bizarro realmente havia acontecido. Ele se afastou, dando um passo para trás, como se as marcas estivessem prestes a se mover ou a falar por si mesmas. O desconforto do vizinho era palpável, e o ambiente ao redor parecia carregar uma tensão que aumentava a cada segundo. Enquanto o vizinho tentava processar o que estava vendo, o protagonista, com a esperança de encontrar alguma explicação, começou a questionar sobre eventos estranhos que poderiam ter ocorrido desde a noite do incidente. O vizinho hesitou antes de relatar experiências perturbadoras que começavam a afetá-lo. Ele mencionou sonhos intensamente vívidos e perturbadores, onde figuras sombrias se moviam de forma ameaçadora. Essas visões eram acompanhadas por uma sensação constante de presença inexplicável em sua casa, como se alguém ou algo estivesse sempre à espreita nas sombras. Os relatos do vizinho eram acompanhados por uma inquietante sensação de que algo muito mais profundo e sinistro estava em jogo. Ele descreveu como essas experiências não eram apenas sonhos, mas também manifestações físicas, sombra que parecia se mover fora do canto dos olhos e um sentimento de que a casa estava carregada com uma energia opressiva. O protagonista, com um sentimento de crescente ansiedade, levou o vizinho até a calçada onde o estranho comportamento tinha ocorrido. Ele apontou para as marcas distintas no chão, profundas depressões e rastros claros deixados pelas batidas repetitivas da garrafa de plástico. O sol da tarde iluminava as marcas, mas isso não diminuía o impacto perturbador que elas causavam. O vizinho examinou as marcas com uma expressão de crescente horror. Seus olhos se arregalaram e seu rosto palideceu visivelmente ao perceber a evidência física de que o comportamento bizarro realmente havia acontecido. Ele se afastou, dando um passo para trás, como se as marcas estivessem prestes a se mover ou a falar por si mesmas. O desconforto do vizinho era palpável, e o ambiente ao redor parecia carregar uma tensão que aumentava a cada segundo. Enquanto o vizinho tentava processar o que estava vendo, o protagonista, com a esperança de encontrar alguma explicação, começou a questionar sobre eventos estranhos que poderiam ter ocorrido desde a noite do incidente. O vizinho hesitou antes de relatar experiências perturbadoras que começavam a afetá-lo. Ele mencionou sonhos intensamente vívidos e perturbadores, onde figuras sombrias se moviam de forma ameaçadora. Essas visões eram acompanhadas por uma sensação constante de presença inexplicável em sua casa, como se alguém ou algo estivesse sempre à espreita nas sombras. Os relatos do vizinho eram acompanhados por uma inquietante sensação de que algo muito mais profundo e sinistro estava em jogo. Ele descreveu como essas experiências não eram apenas sonhos, mas também manifestações físicas, sombra que parecia se mover fora do canto dos olhos e um sentimento de que a casa estava carregada com uma energia opressiva. O protagonista ouviu atentamente, com uma sensação crescente de que a situação estava se aprofundando em algo além do racional. A conexão entre os eventos noturnos e as experiências subsequentes do vizinho parecia estar entrelaçada com forças que não podiam ser facilmente explicadas.
O terror começava a tomar forma, sugerindo que a atividade paranormal não era apenas um episódio isolado, mas algo que estava manipulando a realidade e a memória do vizinho de uma maneira perturbadora e sinistra. Após o incidente, a atmosfera ao redor da casa do protagonista começou a mudar de maneira inquietante. A calçada onde o vizinho havia batido a garrafa parecia permanentemente marcada por uma sensação de frieza, um frio que parecia se infiltrar até nas estruturas da casa. O silêncio que envolvia a área era denso e quase palpável, como se qualquer som que tentasse romper o silêncio fosse absorvido por uma força invisível. A sensação de desconforto era agora uma presença constante na vizinhança. Os outros vizinhos começaram a relatar experiências semelhantes, descrevendo fenômenos que não podiam ser facilmente explicados. Alguns mencionaram sentir uma presença inquietante em suas casas, enquanto outros falaram sobre visões fugazes de sombras que se moviam em seus campos de visão. O padrão de eventos estranhos parecia se espalhar pela área, ampliando a sensação de que algo sinistro estava permeando a vizinhança. O protagonista e o vizinho tentaram investigar a situação mais a fundo, consultando especialistas e buscando respostas. No entanto, apesar dos esforços, a situação permaneceu envolta em mistério. A busca por uma explicação clara parecia ser em vão. A sensação de que algo maligno estava à espreita, algo que permanecia oculto e não totalmente compreendido, era uma constante. O medo persistia como uma sombra invisível sobre a vida do protagonista e do vizinho. A história terminou com um toque inquietante. O mal que havia se manifestado não parecia ter uma forma definida, mas era uma presença constante, uma sensação de que algo ainda estava escondido nas sombras, esperando para se revelar. A sensação de que o terror estava apenas começando, e que o que havia sido visto era apenas a ponta do iceberg de um mistério muito mais profundo e sinistro, deixava uma marca duradoura na mente de todos que estavam envolvidos.